Olá pessoal, eu sou Fábio Chazin. Esse é o terceiro capítulo da série O Brasil é do Brasil. É hora de renovar. O tema de hoje é beber e dirigir. Coisa de polícia ou de política? No ano passado morreram 35 mil brasileiros em acidentes de trânsito. A principal causa foi motorista dirigindo bêbado. Todo mundo sabe que o álcool abala a coordenação. Abala a nossa coordenação e o nosso julgamento também. Já bêbados e sem julgamento, dizemos: ah, não tem problema dirigir, eu vou ali pertinho, não vai acontecer nada. E nos pomos a dirigir bêbados. Nessa hora, o que não podemos negar é que estamos delegando o nosso destino a uma entidade alcoolizada fora de nós mesmos, que não tem pleno controle das suas faculdades. Permitir que essa entidade alcoolizada nos leve para o buraco e corra o risco de matar outras pessoas também é imoral e antiético. Dirigir depois de beber é um atentado contra a nossa consciência e, portanto, imoral. É também um atentado contra a sociedade e, portanto, antiético. Por isso, é ao mesmo tempo uma questão de polícia e de política. Por que tanta gente faz isso? Onde foi parar a nossa autopreservação e o respeito pelo próximo? A sociedade é construída sobre os princípios dos seus cidadãos e interage com ele para aprimorá-lo como ser humano. Quanto maior é a participação do cidadão na sociedade, ou seja, quanto maior for o exercício de sua cidadania, maiores são os benefícios para o cidadão e para a sociedade. A relação entre o cidadão e a sociedade é uma relação que beneficia tanto a um como ao outro. Mas pode também haver uma contaminação negativa de um sobre o outro. Quando um cidadão se sente abandonado pela sociedade e não vê espaço para exercitar a sua cidadania, ele deixa de se preocupar com os seus princípios morais e éticos. Se a sociedade não se preocupa com ele, por que ele vai se preocupar com a sociedade? Se a Constituição do país não consegue eleger a relação entre o cidadão e a sociedade, o cidadão perde os seus laços culturais com a nação e se abrem as portas da selvageria. Beber e dirigir, violência doméstica, aluno agredindo professor, assaltante de cadeirante, crime organizado e corrupção, tudo isso é a mesma coisa. Se apesar dos atuais donos do poder se revelarem sem escrúpulos e ainda assim conseguirem se manter nos cargos, é porque a Constituição não foi capaz de coibir tanta falta de moral e ética na cúpula do poder. E assim caímos na insegurança jurídica, institucional e individual. Como uma Constituição dessa pode continuar a orientar, ou melhor, a desorientar a nossa cidadania? Beber e dirigir é caso de polícia, certamente, mas é um caso de política, principalmente. É um caso de falta de moral e ética do cidadão que segue o exemplo que vem de cima. O cidadão sente que não pode reagir, que não pode exercer a sua cidadania. O desalento é geral. Que tal lembrar que os brasileiros perderam a esperança que o estudo pode melhorar a sua vida? Atualmente, 1/4 dos brasileiros deixam de estudar depois dos 15 anos e mais da metade depois dos 18 anos. Como esperar que um cidadão sem esperança de futuro mantenha a moral, a ética, o orgulho da nação? Como esperar que, quando beber, se comprometa a não dirigir?
É hora de trocar o poder por quem quer renovar o orgulho dos brasileiros do nosso país. Seja por militares saneadores do poder, como acreditam alguns como sendo a única solução, ou renovando a classe política nas eleições desse ano, como esperam outros. O que precisamos é de um urgente mutirão nacional envolvendo todas as esferas do público e do privado, voltado para a recapacitação profissional, em paralelo com um amplo programa de criação de emprego, de renda e de consumo. Essa é a essência do novo Pacto Social. É urgente. É a redenção do Brasil e dos brasileiros. Nos próximos capítulos, vamos dar mais sugestões sobre o projeto estratégico de nação que o Brasil precisa para recuperar a democracia e o desenvolvimento. O Brasil é do Brasil. É hora de renovar o Brasil. Clique no inscrever-se. Com mais inscritos, o YouTube nos dará mais espaço. Até a próxima!